Parou aqui. All right, everybody. We are back. So I'm trying to explain to you. I don't know how much we lost, but then again, I was trying to explain to you the lower part of the diagram. So on the right-hand side, we had like productivity improvements, a possibility of productivity improvements, and on the left-hand side, we have to think about fiscal pressure, fiscal problems. So it's not only Brazil who is going through uh, fiscal problems. We have the government debt becoming larger all over the world, and we still don't know exactly what we're going to do about it, right? But we are going to have to probably save more as a society, and in order to do that, we are going to need behavioral interventions. On the right-hand side, in order to have a more productive society, we still are going to have some behavioral interventions. We are going to try to convince people to stay healthy, to stay up to date with knowledge, with technology, and that is mostly a behavioral skill, right? We have to be dedicated, we have to pay attention to trends in the job market in order to try and still be useful and, I don't know, productive and uh, employable or something like that. We have this expression in Portuguese, empregabilidade, né? And we have to think about that as a society in general. So for that, we are going to need some behavior interventions. So I'm going to skip here all the explanation that I have just made. It's just written words of what I just told you. And I'm going to jump to this diagram here. The fact is that it is possible to get older but still active. Actually, that is more common than otherwise. Most of older people are active up to 75, 80 years old. They still have jobs, they still can work and can participate in productive society. If we didn't have so much prejudice against older people. So one more time, we are talking about prejudice and discrimination, which was the topic of a former class, right? We discussed these problems. I can see Misael with the hands raised. I don't know if he has a question. Misael, você tem uma pergunta? Tô vendo a Não, mãozinha não, levantada. não, teacher. É porque tinha parado. Acho que quando tinha parado eu tinha levantado a mão. Ah, tá. Não é mais uma parada agora não, né? Não, Obrigado. não, não. Tá bom. So when we look at this diagram, we can see that there are many, many determinants of active aging, which means when you get older, but you still are productive. Obviously, we have health and social services, we have economic determinants, but we also have social determinants, behavioral determinants, and in a sense, cultural aspects of that, right? I know I've been telling you guys, please don't drop all the things on culture. Don't say that the problem is culture. We have to be more specific. So in this diagram, we are being more specific. We are saying tem determinantes pessoais, tem determinantes contextuais do ambiente em que a pessoa está, tem determinantes sociais do nível de exclusão social, de pobreza, de dificuldade de mobilidade nas cidades, mas tem também aspectos comportamentais, cognitivos. So we have to look at this and say, there is a good deal behavior economics can bring to the table, right? Some researches that have been pursued over the last few years, they are studying what makes a difference. What makes a difference in a person's life so that they become
older but still active, but still productive. And we are going to see here a list of behavioral aspects. First, drinking and smoking. Come on, guys, this is something that is under our control. We have to think this through and say, come on, those drugs, they are obviously impairing people. And then later on, if they get old, they're going to suffer the consequences of that. But then we also have practice of exercises, the kind and frequency of exercises, the diet. You see, all of these issues are behavioral aspects of how a person's conduct his life or his or her life. So at the end, we are still talking about how people manage to make decisions for themselves, how they can improve their own decisions in order to have a more fulfilling life, a more uh, satisfying time, even though they are getting older, right? So behavior economics has a lot to do with that, as we can stimulate people to diet, uh, stimulate people to practice exercises, to exercise in general, to avoid excessive consumption of alcohol. I mean, sometimes I even think that in Brazil, people don't realize how important that is. But the amount of alcohol that we consume in Brazil is clearly not compatible to healthy age. We see many people suffering because they drank too much over their lives, and then when they get old, they suffer very strong consequences of that. Okay? Let me try to make this thing a little bit larger here. Um, so, what is also a problem from a behavior economics perspective? It is prejudice, right? So, we pass people over because they say, oh, come on, this guy's too old. He should be retired. We think that older people are senile, not necessarily so. We know that. We know that many people have very sharp thinking even after 70, 75 years old, and we pretend that this is not true. So there is actually a problem of prejudice and discrimination. I know what you're going to say, but then again, there is one more TED Talk about it, and this is fascinating one. I have to recommend you guys to take a look at this, okay? So this lady, Ashton Applewhite, she comes and tells you right away, we have to stop this. We have to stop prejudice against elder people. And I selected some of the messages that she brings. Let me share them with you. The first one, ageism, which is the prejudice against older people, is the last acceptable prejudice. Check this out. Today, it is not acceptable anymore if you show that you are discriminating black people. You can get in jail to that. But you don't get to jail if you discriminate older people. It's still somehow considered acceptable to be discriminatory against older people. We have to stop that. Second message, ageism is a prejudice against our own future selves. We are all gonna get old. If we participate in a system now that is discriminatory to older people, we are gonna be the next victims. It's just a matter of time. So we, young people, we have to engage with this issue now. Otherwise, we are going to suffer the consequences later on. And we know from a behavior economics perspective, we have present bias. We tend to think more of today than of tomorrow. So
somehow, as a society, we are going to need people to be reminded. As they are young, we have to remind them that very soon they're going to be old. And maybe we can have a more balanced approach and not being such discriminatory against older people, okay? The third message that she has is aging isn't a problem or a disease. It's a matter of life. We have to see this as a natural phenomenon. We can't feel so bad because we're getting old, because our hair is not the same, our skin is not the same. We can't be so depreciative of our own qualities. We should respect and have some sort of not compassion, but admiration. We have to appreciate aging, and that is a completely different sort of change. This is a behavioral change, and it is also a cognitive change. We have to start looking at things with the right framing. Aging is not a disease that you're going to take a medicine, you're going to buy some creams, and you're going to get rid of this disease. This is not the solution. We have to work this inside our brain, inside our minds, okay? Now, unfortunately, my internet connection is very poor today. I think I'm gonna stop here. But just before we finish, let me open up the discussion and see if you guys want to comment on one of these issues here, okay? So we have like 3 questions. The first one, can you remember the last time an older person made a huge change in your family's decision? The second one, how bad is ageism in Brazil? Recife, Northeast, is better or worse than other parts? And finally, how can we, behavioral economists, make a difference? Deixe-me traduzir aqui as perguntas, tá, gente? Que eu gostaria de abrir para vocês se pronunciarem se quiserem, tá? A primeira é, vocês conseguem se lembrar da última vez que uma pessoa mais idosa influenciou bastante na decisão da sua família? Pensem aí, tá? A segunda pergunta, esse preconceito contra os idosos no Brasil é um problema muito grave? Ou aqui é diferente do resto do mundo? Vocês acham que não, ou que sim? O Nordeste, vocês acham que esse problema é pior ou melhor do que no Sul, no Sudeste, em outras partes do Brasil? Será que tem um aspecto regional no preconceito contra a idade? Ou é a mesma coisa em todo lugar? E por fim, o que o economista comportamental pode ajudar nessa história toda? Alright, let's see. Who wants to participate? Pessoal, qualquer comentário, pode ser em português, pode ser em inglês, qualquer comentário sobre o que vocês ouviram aqui na última hora de conversa, ou que vocês, às vezes dúvida também, que vocês não entenderam alguma coisa que eu falei. Vamos lá, quem gostaria de participar? Professor, eu vou só dar a minha opinião com relação à questão desses regionalismos, né? Eu acredito que isso pode ficar mais caracterizado em determinadas regiões. Eu acho que regiões mais interioranas, né, que não estão muito ligadas ao centro, eu acredito que a participação dos idosos, eu acho que ela é mais importante. Centros, eles, assim, pelo menos na minha visão, eles ficam caracterizados assim pela própria razão de ser, né, onde estão concentradas mais indústrias, mais polos, as pessoas não têm tanto tempo ou não tem tanto tempo assim para estar perto de pessoas que têm mais experiência, ouvindo conselhos, pelo menos assim, eu acho essa a minha concepção. A vida é mais acelerada, né? Isso. E aí acaba que a gente fica com menos paciência para os idosos ou os considerando mais inábeis para o trabalho em lugares onde a vida é mais acelerada, não é isso?
Isso, professor, isso mesmo. Eu tenho experiência basicamente nesse sentido. Eu trabalho em instituição financeira bancária e, assim, o próprio serviço, a correria do serviço, ele nos impõe uma certa pressão que muitas vezes a gente não consegue ter o tempo adequado para prestar mais atenção nas pessoas, principalmente nos idosos. E eu vejo isso assim com uma certa preocupação, porque às vezes a gente acaba deixando, às vezes, de aprender e também de pensar que nós vamos ficar vamos chegar também lá, né? Então, é uma coisa assim preocupante. Pois é, cara, e na indústria bancária tem umas coisas que são inacreditáveis, cara. Outro dia eu estava com o meu sogro, lutando para ele fazer o aplicativo do celular dele funcionar. E aí era impossível que ele desse conta de cadastrar uma senha. Tinha que ir no banco, tinha que digitar a senha no banco, depois digitar no aplicativo, logo em seguida de digitar no banco. Era um negócio assim inacreditável, impossível de uma pessoa idosa fazer. E aí eu acho que assim, claro, né, o banco está preocupado com a segurança também do idoso. Mas então, ele deveria falar assim, olha, isso daqui, o senhor tem que chamar seu filho, sua filha ou alguém para te ajudar. Devia dizer de cara. Então, olha, por uma questão de segurança, o senhor tem mais de 65, no caso ele já tinha mais de 70, o senhor tem mais de 70 anos, questão de segurança, para você cadastrar seu aplicativo, você vai precisar ter alguém te supervisionando aí, te ajudando e tal. Eu sei que legalmente o cara pode se sentir até constrangido, pode até reclamar, mas o meu sogro aqui não tinha a menor chance de conseguir fazer o cadastro da senha dele. Se não tivéssemos ido junto com ele na agência, usado o caixa eletrônico, usado o celular dele para liberar uma senha, impossível dele ter conseguido realizar todo o procedimento que o banco pedia. O que mais, Professor, pessoal? Pois não. essa questão aí da dificuldade, né, com a tecnologia, lá em São Paulo tem a biblioteca Vila Lobos, né? E eles estão com um curso de tecnologia 60 a mais. E já faz 6 meses que eu tento inscrever minha mãe e não consigo. É lotado, a procura é absurda, assim. Eu acredito que justamente por isso você está falando, essa dificuldade, né, em saber manusear, não ser passado para trás, né, para eles, assim. Porque hoje tudo que você vai fazer, eles te direcionam para o aplicativo, para o caixa eletrônico, tudo que você vai fazer. Imposto de renda, esse ano eu fiz no aplicativo, fiz pelo celular, não usei mais o computador. Então, para o idoso, tem que ter realmente essa atenção, esse cuidado com ele, né? A sociedade tem que ter essa preocupação. Hoje eu tive uma cliente que caiu num golpe, perdeu R$ 2.000. Ela não se deu conta, uma pessoa entrou no celular, no WhatsApp dela, se passou pelo filho, oi mamãe, tudo bem? E ela não se ligou e transferiu o dinheiro que o rapaz. Aí quando o filho chegou em casa, falou, então, eu transferi, deu certo. Aí ele, o quê? Ela perdeu R$ 2.000 hoje por falta de atenção, não teve malícia na situação, sabe? Então a gente tem que realmente se preocupar com os mais velhos, assim, com essa formação deles. Assim, eles são vulneráveis. Pois é, e assim, dentro dessa sua colocação, Elisete, me deu liberdade para falar o seguinte: a gente precisa desenhar tecnologia pensando nos idosos, né? De que maneira que a gente vai desenhar o aplicativo do banco para quem tem mais de 65 anos, né? Então, assim, a interface precisa ser mais simples, o tamanho das letras tem que ser maior, determinadas operações precisam ter uma confirmação, precisam estar sujeitas a ser revogadas, né? Se for valores grandes, tem que ter lá uma espécie de dupla conferência. A gente precisa pensar nessas pessoas no sentido de dizer, olha, se você não quiser essas proteções adicionais, você vai ter que assinar aqui um termo dizendo que você está liberando o banco de responsabilidades.
porque a gente acha que uma pessoa com mais de 70 anos deveria ter essas e essas e essas proteções a mais, né? Usar o aplicativo apropriado e tal. Eu acho que a gente ainda não desenha a tecnologia pensando em ser inclusiva. A gente desenha a tecnologia pensando no jovem de 17 anos, que tem que ser tudo muito rápido, muito imediato, bonitinho e eficiente. E aí, imagina o tamanho desse mercado, Elisete. Imagina o Puxa, é tamanho. mesmo, viu? É. Você tem hoje uma parte do banco que é o Prime, né? O Corporate. Você tem o banco, às vezes, com uma agência dedicada a um cliente especial, né? Pois é, agora, os bancos talvez ainda não se deram conta que grande parte dos seus clientes que movimentam maiores recursos tem mais de 65 anos. Tem dificuldade com aplicativo, tem dificuldade, às vezes, com caixa eletrônico. Então, a gente não pensa numa agência para idosos. Uma agência que tenha mais lugares para sentar, seja mais espaçosa, com pessoal qualificado, treinado para lidar com idoso. Isso, Realmente, muita coisa a ser feita, né? não, mas, Considerando aquela pirâmide que você mostrou ali agora, que, né, pois é, a população está envelhecendo, né? mas o negócio é que a gente não se deu conta que isso é uma oportunidade. Sim, Isso é uma chance de ganhar mais dinheiro, de atender mais gente, de vender mais produtos também. De uma maneira honesta, né? De uma maneira, digamos assim, equilibrada. Mas falar assim, a sociedade tem uma necessidade. Então eu vou arrumar uma empresa que vai atender essa necessidade. Legal. Quem mais gostaria de comentar antes da gente encerrar? Minha internet está segurando. Pode falar. Se me permite, eu só queria fazer uma colocação assim, é mais uma análise, uma crítica, né? Você não acha assim que a velocidade da transformação das informações, elas não têm de certa forma excluído muito do contingente dessas pessoas? Porque hoje os adolescentes são já considerados a geração Z, né? As pessoas com mais idade, elas, apesar de não terem esse conhecimento tecnológico, elas têm uma vasta experiência em outras coisas, em outros ramos, e a capacidade de elas assimilar esse conhecimento atual não é a mesma que a gente tem. Então, não é também muito perigoso essa velocidade das transformações que acontecem, porque, de certa forma, muitos ficam excluídos dessa transformação, né? É verdade. Eu acho que é perigoso, mas a mudança, ela não pede licença, né? A gente não está acostumado ainda a pensar na ideia de falar assim, não, tá proibida a empresa de lançar mais uma inovação esse ano. Pelo contrário, geralmente a gente quer mais inovação, a gente quer mais mudança. Então, é assim, a mudança ela é desejada. O negócio é que muitas vezes ela é feita de forma imprudente. E a gente adere a novas tecnologias antes de entender todos os seus efeitos. Então, por exemplo, essa criatura aqui, cara, eu recomendo todo mundo a pensar direitinho a sua relação com o seu celular. Já falei isso aqui outras vezes, mas uma das coisas que eu vejo mais gerando ansiedade, sofrimento psicológico nas pessoas é a maneira como lida com o celular. Se a gente não souber usar, isso aqui pode ser muito, muito prejudicial, seja para a nossa qualidade de vida mental, para a nossa saúde, para a nossa alimentação, para tudinho, para o nosso estudo, para o nosso trabalho. Então, eu acho que, sem querer fazer mais uma vez a venda do meu peixe aqui, esse momento de aceleração é um momento cada vez mais a gente voltar a pensar sobre economia comportamental. Porque, afinal de contas, é disso que nós estamos falando. É como que a gente se comporta diante da tecnologia e como que a gente se comporta diante de tantas mudanças que o nosso mundo está passando. O desafio está aí. Eu, às vezes, dando aula de políticas públicas, de administração pública, meus alunos todos já sabem. Meu mantra é dizer assim, informação não é suficiente. Se você ensina a pessoa a fazer a coisa certa, não é suficiente. Você precisa mostrar, precisa dar exemplo, precisa de alguma forma convencer.
precisa sustentar, subsidiar algumas vezes, até que a pessoa entenda e acabe adquirindo para si aquele comportamento. Mas às vezes demora. Você dizer para uma pessoa que ela comer muito doce coloca em risco a vida dela, você fala, daqui a 30 anos eu vou conferir. É economia comportamental. É decisão agora com impacto depois. Então a gente realmente está falando de elementos muito importantes, contribuições muito possíveis da economia comportamental para todas essas questões. Então, pessoal, sextou? All right. So just to finish this class, I'm going to talk a little bit more about behavior economics in English. It was nice to be here with you. You guys have the class notes. Please read them all. Read them all, sorry. And next time, if you have a question, please raise your hand right in the beginning of the class, okay? If there's something there you didn't understand, please bring back to us and we're gonna discuss it together, all right? Is it a deal? Can I trust you with that? I know I can. Thanks, everybody. Enjoy your night, enjoy your weekend. Be safe, be care, health. I'll see you next time. Bye-bye. Boa noite. Thank you. Thanks. I'll see you later.